Olá, amigos, boa noite. Segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, e nós estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões, nossos estudos se iniciando esta semana, hoje com a obra Nosso Lar de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, é uma alegria muito grande quando estamos juntos e podemos assim refletir e colocar em prática algum ensinamento, pensar sobre nós mesmos e a nossa própria vida. Vamos iniciar fazendo nossa prece, depois vamos cumprimentando os amigos que estão conosco. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz se faça sobre nós, que Jesus, o Mestre amado, seja sempre, Pai, o nosso norte, a nossa diretriz, a fim de que consigamos caminhar com mais equilíbrio, com mais segurança, com mais alegria de viver. Abençoa-nos, Pai, abençoa todos que conosco partilham desse instante, abençoa toda esta humanidade, tão necessitada de luz e de paz. Que a sua paz e a sua luz estejam em nós, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos ver os amigos que estão conosco nesse instante: Sebastiana, Júlio César, Júlio, Célia, Dilza, Tânia, Ivete, Laura, Mauro, Rogério, que bom, Guto, todos amigos conosco nesse instante, Marcelo, comparecendo aqui, né? Para que a gente possa, de alguma forma, aprender uns com os outros, saber um pouquinho mais de nós mesmos e, refletindo os ensinamentos, possamos garantir uma condição melhor para o nosso viver. Então, amigos, vamos continuar cumprimentando Terezinha, Silvia, vamos ver Márcia Ribeiro, Sandra, Eliane, Carol, sejam todos muito bem-vindos, que a nossa semana se inicie em paz. Márcia, Cedício, Guto nós já falamos, vamos ver quem eu não disse, Jaqueline, são os amigos Cláudia, Jane, são amigos que estão conosco semanalmente e nós agradecemos muito por isso, que é uma oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 36 do livro Nosso Lar e nesse capítulo 36 tem como título O Sonho. E neste capítulo nós já tínhamos adiantado um tanto dele e agora então nós vamos dar continuidade. André Luiz estava dormindo após o trabalho da noite que eles tiveram recolhendo espíritos que estavam já necessitados e prontos para o socorro e trazendo para nosso lar. Os samaritanos faziam esse trabalho, André Luiz estava ali recepcionando, acomodando e ajudando a colocar aquelas criaturas em condição de serem atendidas. Bem, posto isso, André Luiz, após tantas horas de trabalho, vai descansar e ele dorme e se desdobra e sente-se ser levado por como se fosse um barco com um barqueiro e ele vai ascendendo, ele vai subindo e até que para em um porto e alguém o chama, ele reconhece como a voz da sua mãe. E a partir dali ele trava um diálogo com ela, mata saudades, ela passa a orientá-lo por conta do trabalho que ele estava em colaboração de desenvolvimento no Ministério da Regeneração. Então assim, nós vimos o último trechinho que nós vimos, André Luiz falando da aparência da sua mãe. E eu me lembro que a Cláudia tinha perguntado a questão de como os espíritos poderiam aparecer na vida espiritual. Se seria com a mesma aparência atual? Depende. Às vezes essa aparência é o suficiente para a sua lembrança. Em outros momentos não é bem assim, né? E então nós vimos aqui que André Luiz diz que a fisionomia da mãe estava mais bela que nunca. Ele fala dos olhos da mãe, ele fala da luminosidade que ela irradiava e o diálogo dela quando ela orienta sobre o Evangelho de Jesus.
E ela dizia que o Evangelho de Jesus lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Então, aquele que pode dar, pode oferecer, está sempre em situação melhor do que aquele que necessita receber, que necessita da ajuda. É algo que nós precisamos observar, né? É melhor poder dar, estar em condições de oferecer, do que na necessidade de receber. E aí ela dizia a ele: dá sempre, filho meu. Quer dizer, doe-se de todas as formas possíveis àqueles que necessitam de algum amparo. Sobretudo, jamais esqueça de dar de ti mesmo, que é o que nós dizemos, doe-se. Não é só dar coisas. Há uma frase antiga que diz: é preciso dar-se nas coisas que se dá. Nós damos coisas, mas não nos damos nestas coisas quando oferecemos a alguém. Então aqui o recado dela era exatamente isso. Sobretudo, jamais esqueça de dar de ti mesmo. Como? Como eu demonstro o dar de mim? O que é dar de mim para alguém? Ela vai elencar para que ele tivesse um ponto de partida. Ela diz: em tolerância construtiva. A tolerância será sempre uma doação nossa, se for construtiva. Então, tolerar determinadas situações, determinados pontos, determinadas palavras, determinadas ocorrências, se a tolerância estiver contribuindo de uma forma positiva para que isso tudo melhore, ótimo. É assim mesmo, estará bom demais. Mas se não for assim, se não for nesse quesito apenas o calar e achar que está tolerando alguma coisa, mas isso não está edificando nada, não está contribuindo com nada, ela não tem significância real. Então esse dê de si mesmo, então o dar de si é através dessa compreensão dos fatos, onde o tolerar está sendo a ferramenta que propicia uma alavanca, uma ajuda a outra pessoa. Dar em tolerância construtiva, em amor fraternal. Então, o fato de nos envolvermos, de nos dedicarmos a outras pessoas, esse amor fraternal, sim, é muito importante para todos nós. E a divina compreensão. Compreender é dar de nós mesmos, porque ao compreendermos o outro, nós vamos exercitar tantas virtudes, porque estaremos entendendo o nível, o grau que aquela pessoa então vive, e isso torna uma vida mais útil. E só o fato de não entrarmos em embates, de não partirmos para brigas ou para quesilas de todo tipo, já para nós será algo muito, muito valioso, e para aquele que está conosco também. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Aqui é uma segunda receita. Lembram-se que nós chegamos a comentar sobre trabalhos voluntários, em fazer o bem, ajudar o próximo de todas as formas possíveis? Pois é, ela está nos dizendo que a prática do bem exterior, então tudo que pudermos fazer de benefício, de ajuda, estender as mãos de alguma forma às mais variadas criaturas que nos pedem esse amparo, essa prática exterior é um ensinamento, porque é um primeiro movimento, e um apelo para que cheguemos à prática interior. Então, no exercício da ajuda, da convivência, do amparo ao outro, de estendermos a mão, na verdade, quem está ganhando com isso somos nós, porque nos leva à prática do bem interior. Ela desenvolve a nossa maturidade de espíritos, as nossas... é o início da nossa caminhada.
Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime da caridade material. Ela faz um comparativo do que é que Jesus ofereceu à humanidade. Vejamos, tinha dado uma travada aqui, eu acredito que agora a gente vai ficar bem, porque deu uma travadinha. Mas eu não disse boa noite ao Wilson, a Thelma, Reginaldo, Silvio, Beth, Mara, Edith, Cazuco, Luísa, Gil, Iara, sejam todos bem-vindos. Eu não sei para vocês, mas a nossa imagem não está muito legal, ela está toda trêmula. Não sei se é uma questão do meu aparelho, do meu notebook, porque do celular que a gente faz, a imagem está perfeita. Tomara que esteja visível, né? O vídeo pausou aqui no meu também, nós tiramos qualquer coisa, deixamos no 4G para facilitar, para não ter qualquer problema com a internet, que nós sabemos que essa hora é complicada, é sobrecarregada e acontece mesmo isso. Boa noite, Reginaldo, Mara e seu Antônio, que estão chegando também. Bem, continuando então, neste comparativo que a mãe de André Luiz faz para ele, ela está dizendo que se juntassem todos os milionários da terra, me desculpem, parece que não é só a imagem que está travando, né? Nós também. Mas se juntassem todos os milionários da terra, num serviço de caridade material que eles pudessem oferecer, ainda assim não seria aquilo que Jesus ofereceu aos homens. Demos uma engasgada com ar. Então agora tem que esperar um pouquinho que isto melhore. Dizia ela a André Luiz: não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetram as câmaras de retificação. Porque às vezes, ao ajudarmos alguém, nós temos verdadeiramente... Eu tenho água, filho. Espera uma pastilhinha para mim, fazendo favor. O socorro vem, né? Mas às vezes as pessoas têm vergonha de se ver junto com aquelas mais necessitadas e mais miseráveis na vida. Então, é isto que ela diz: não te envergonhes de... Obrigada. Ganhamos uma pastilhinha. Agora ajuda, né? Não te envergonhes de amparar os chaguentos, aquelas pessoas que estão fisicamente doentes e nada agradáveis de serem vistas e que muita gente exclui, não se mistura. E esclarecer os loucos que penetram as câmaras de retificação. Ali, ele era um médico e estava fazendo um trabalho de enfermagem para atender essas pessoas doentes que se apresentavam ali, enlouquecidas que se apresentavam naquele instante nas câmaras de retificação. E ela dizia: não tenha vergonha, porque a Thelma dizendo: tome água. Já tomei, Thelma. Estou chupando agora uma pastilhinha para ajudar a garganta. Já tomei. Muito obrigada pela preocupação de vocês. É que às vezes acontece, né? A gente dá uma engasgada e depois equilibrar outra vez demora um pouquinho. Mas já está passando e graças a Deus tá tudo certo então. E aí ela diz, porque essas pessoas penetram a câmara de retificação, onde, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa. O Mauro dizendo que a imagem saiu fora de foco. Eu estou vendo tudo muito certinho, muito centralizado aqui. Tá complicadinho hoje, né? Mas a gente, com um pouquinho de esforço de cada um, nós vamos conseguir vencer as dificuldades desse momento.
Então ela chamava atenção, ela dizia que ela identificou nas câmaras de retificação, espiritualmente, os serviços que ele fez na noite anterior. É interessante isso, porque ela diz, identifiquei espiritualmente. O que significa, vamos dizer, que ela não foi pessoalmente. Ela fez um desdobramento, se foi pelo sono dela, no outro plano espiritual, ou se foi por conta dele mesmo, um desdobramento ou uma projeção de consciência, a gente não sabe, mas ela diz, verifiquei espiritualmente, ela não foi de corpo como ela se apresentava, ela se desdobrou para estar com ele. Os teus serviços na noite passada, que ele fez o serviço de auxiliar de enfermagem, né? Limpando o vômito, limpando o salão, acudindo as pessoas, ajudando a vestir aquelas pessoas. E isso para um médico na ocasião de projeção social era bem, ele poderia se envergonhar. Não era o trabalho de um médico, não era esse o trabalho de um médico. E ele estava ali, disposto a servir. Ela disse, não se envergonhe por isso. Trabalhe, meu filho, trabalhe fazendo o bem. Não importa, faz o bem. Trabalhe fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. Porque André Luiz não se distraiu, ele teve foco. Ele permaneceu na proposta de ajudar, de acudir aquelas pessoas, esqueceu por algum tempo de si mesmo para ajudar as pessoas. Então ela diz ali, em todas as nossas câmaras espirituais, nas colônias espirituais, nos ambientes espirituais, nesse mundo invisível, como nas esferas do globo, então como nos vários níveis de espiritualidade do globo e mesmo nível terreno, vivem almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. E perde o foco, perde o rumo, não sabe mais, porque se distrai no meio do caminho, se ocupa de outras coisas. Sempre que possas, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Sempre que possas, esqueça o entretenimento. Na verdade, a gente perde muito tempo do nosso dia. Essas redes sociais que o digam. Há até um controle, né, uma medida, onde nós podemos ver quantas horas nós ficamos numa rede social por dia. Esse tempo que muitas vezes a pessoa fica ali envolvida, passando o dedinho na tela e olhando, e olhando, e olhando, ela está deixando de produzir um punhado de coisa, inclusive no sentido de ajudar. Ela está deixando de fazer isso. Não é que a gente não vá olhar uma rede social, claro que vai, mas um tempo suficiente para poder então fazer o melhor. Olha, agora a Silvia está dizendo um negócio aqui que até me preocupou, a Silvia Munhoz. Estou vendo a Marina ao lado direito do vídeo, somente os olhos. Eu não sei, Silvia, porque eu estou me vendo num notebook por inteiro. Estou me vendo na tela de um celular por inteiro. Eu não sei por que razão você está vendo uma parte de mim. É uma parte de mim. Não sei dizer para você, porque para mim aqui está tudo normal. A Tânia dizendo que para ela também está normal, a Sera G está normal, a Flávia Simar dizendo que está normal. Alguma coisa na sua configuração. A Cleusiane também está vendo assim. Gente, algo de efeito físico. Algo de efeito físico, porque aqui tá focado direitinho, centralizado, tudo normal. Então vamos adiante.
me perdoe depois. Eu acho que fica mais fácil para vocês que estão com dificuldade hoje, depois ir lá no YouTube, no canal Marina Ferri e assistir o vídeo, porque ele está sendo gravado por inteiro. A não ser a minha tosse ali, o meu tropeço na voz, né? O socorro de uma balinha, de um golinho de água, mas tá tudo por inteiro. Então vão lá depois no YouTube, aqueles que estiverem prejudicados na imagem ou no som, vão no YouTube mais tarde, dá um tempinho aí, uns 15 minutos depois que acaba a nossa live aqui, pode ir lá que dará para ver sim, direitinho como está. Amares, vamos na fé e vamos mesmo. Então vamos continuar com as nossas reflexões quando ela está orientando André Luiz e dizendo, né, que nós nos distraímos muito facilmente, perdemos tempo com distrações. Então sempre que a gente possa diminuir um pouquinho, esqueça um pouquinho o entretenimento e dê um pouquinho de atenção a alguma coisa que verdadeiramente vale a pena. Se ocupa de alguma coisa que vale a pena, um serviço útil. Busca o serviço útil, sempre que possível. Abre mão um pouquinho dessa liberdade toda que a gente tem aí de ficar mais passando hora e oferece alguns minutos da sua hora em alguma proposta no bem. E continua ela então a orientar André Luiz sobre isso. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Ela está falando da dimensão, da possibilidade de visão. Então ela fala, assim como eu, indigente como sou, e olha que ela era um espírito muito mais elevado que André Luiz, porque ela estava em esfera espiritual mais elevada. Ele precisou ir se desdobrando, aliviando o peso do seu corpo, o peso específico do seu corpo espiritual, para poder estar na dimensão dela. E ela ainda dizia que era uma indigente espiritual diante das coisas de Deus. Então, assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar. Então ela não precisava ir até ele. Ela tinha uma visão, uma visão ampliada. Pensou, ligou e viu e ouviu. É essa condição de ver que ela estava se utilizando. É se eu posso te ver em nosso lar e posso também, assim como te vejo em nosso lar, descer mais. Vou ver as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas, porque o pai de André Luiz se encontrava em zonas umbralinas. Então ela poderia ver ele em nosso lar, ver o pai em outra região. Veja como o espírito tem uma visão, vamos dizer, expandida. Quanto mais elevado é o espírito, evidentemente. Quanto mais apequenado, sua visão está mais limitada. Seu horizonte é menor e ele vê somente aquilo que é o foco mesmo. Por conta disso, ela diz, se eu, que sou um espírito endividado, consigo ver tudo isso, Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador da sua bondade, aqueles espíritos mais elevados, até os últimos seres da criação, abaixo dos vermes da terra. Então, esse testemunho é muito importante, porque às vezes as pessoas dizem, mas será que Deus não vê que essas pessoas estão sofrendo, esses espíritos estão sofrendo, essas criaturas padecendo? Deus está percebendo, está vendo tudo isso.
ele tem um olhar para tudo isso. Mas existem razões que nós não conhecemos para que muitas vezes as pessoas estejam vivenciando essas condições quando encarnadas, e na desencarnação é a colheita das suas atitudes aqui, e ela poderá ter uma vida difícil no mundo espiritual pelo tipo de criatura que foi e a vida que levou aqui na Terra. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ele estava emocionadíssimo com a mãe, orientando, explicando para ele tudo isso. Compreendendo a situação, a mãe continuou: conhecemos aqui, na maior das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compreensão une dois fatores essenciais. Então, ela estava explicando para ele como funciona o bônus hora para aquele que está trabalhando no bem, aquele que está ajudando outras pessoas. E ela dizia então que o bônus hora representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta. Então, havia, através do bônus hora, que se eu adquirir, eu posso ceder em benefício de outro. Ela cedeu em benefício do socorro ao filho. Nós já vimos isso, Dona Laura explicando que a pessoa pode usar dos seus créditos para pleitear, para intermediar, para apadrinhar alguma criatura que necessite de ajuda, necessite de amparo. E serve para remunerar alguém que se encontre em nossas realizações, mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Eu não sei se vocês se lembram, Dona Laura, quando falou para André Luiz sobre o bônus hora, ela disse a ele que ela trabalhava com criança, e quem trabalhava com criança ganhava bônus hora dobrado. A hora era paga em dobro. Então, conforme o trabalho que se faz, é o valor do bônus hora. Ele é um crédito para a nossa folha corrida, um crédito que adquirimos por trabalharmos no bem, mas dependendo do trabalho, ou seja, o trabalho que exige mais dedicação, tempo integral, mais paciência, mais presteza, é um trabalho que merece ser melhor remunerado. Então, o valor do bônus hora, só Deus para estabelecer esse crédito, que tamanho vai ser para cada um de nós. Na bonificação exterior, pode haver muito engano de nossa personalidade falível, muito erro de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, da correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Há uma correspondência direta. Então, exteriormente falando, são valores. Como aqui, nós teríamos o dinheiro, as notas, as moedas como valores materiais para algo realizado. Mas aquele algo realizado, que às vezes nem recebemos papel moeda ou moeda propriamente dito, ele tem um valor para Deus muito maior. Às vezes a pessoa, vamos pensar assim, nós temos nesse tempo de mais dificuldades, né, com saúde, uma dedicação, um trabalho muito intenso para os trabalhadores da área de saúde, especialmente o pessoal da enfermagem que não descansa. Todos têm, vamos dizer, um mesmo salário. Tem lá um salário X, aquele hospital, aquela clínica oferece um salário X para esse funcionário. Isso é o valor material. Agora, como este funcionário atende as pessoas,
como ele zela, o que ele dedica, não está fazendo diferença para ele no salário material, naquilo que o hospital vai colocar na folha de pagamento e ele vai receber lá no banco no final do mês. Não está fazendo diferença. Esta atitude no bem, de consolo, de conforto, de carinho, de atenção, de olhar como ser humano, aquele que está ali necessitado desse amparo, esse crédito, independente do valor material, é com Deus. A espiritualidade, as forças divinas da criação é que estão ali remunerando esse trabalhador, independente do valor financeiro que ele vai receber lá que foi o combinado no seu contrato de trabalho com a instituição material, ele tem um crédito no banco divino, pela sua forma de proceder, de ajudar, de amparar as criaturas. Então é para a gente observar isso, né? Quer dizer, é a qualidade do que fazemos, conta mais do que aquilo que verdadeiramente fazemos. Conta muito mais o envolvimento que temos na prestação de serviço que realizamos. Bem, eu preciso dizer boa noite para um punhado de gente que eu não disse aqui. Sandra, Terezinha, Flávia, Lourdes, Selma, Eliana, Cida, Márcia, são amigos que estão conosco, Simone, Malu, sejam todos bem-vindos, que a nossa noite, Regina Tobias, seja bem-vinda. Vamos aproveitar a nossa noite, né? Isso é o que mais a gente deseja. Então, continuando aqui, que ela está explicando os valores, que esse valor só Deus, quer dizer, nós não podemos medir, comensurar, nós não temos como fazer isso, porque o nosso critério de valores é sempre material. Não percebemos mais, talvez, aquela frase que a gente ouve quando faz alguma coisa boa, aquela frase que a gente ouve, que diz assim, Deus lhe pague. Você faz alguma coisa e a pessoa, do fundo do coração, não é uma coisa apenas da boca para fora, mas ela diz sinceramente, por aquela ajuda que ela recebeu, ela diz, Deus lhe pague. Talvez esse seja o crédito gigantesco que é depositado na nossa conta do mundo espiritual. Como espíritos, vamos colher esse Deus lhe pague com juros aumentados, porque o trabalho realmente acudiu à necessidade de alguém. É por isso, André, continua ela orientando o filho, que nossas atividades experimentais no programa comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Porque as nossas atividades experimentais, aquelas da nossa vida comum, né, no nosso programa do dia a dia, como dissemos, existe a profissão na área da enfermagem, a pessoa no dia a dia, no programa comum, ela tem um diploma, um treinamento que permite a ela candidatar-se a um cargo desse e ela é aceita. Tudo bem, mas o que é que vai mudar nesse dia a dia dela, vai modificar? É a forma como ela realiza o trabalho, a atenção que ela dá, o cuidado extra que ela tem, que não está lá no contratinho assinado, mas que ela, ao se envolver, ao perceber, ao notar que precisa ali uma ajuda maior, ela se desdobra nesse aspecto. Então nós estamos mudando todos os dias. Às vezes entramos mesmo para um exercício de algo profissional, técnico, mecânico na nossa atividade. Mas o que nós colocamos ali de nós mesmos, das vibrações, da vontade de fazer bem feito e fazer o melhor e atender a essas necessidades, isso vai dar a qualidade de espírito àquilo que estamos então proporcionando. E claro que cada dia muda, porque a cada pessoa que você está atendendo, a cada fato que está ocorrendo, o envolvimento é diferente. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado.
Deus também é. Administrador vigilante, pai devotadíssimo. Como administrador, sabe bem o serviço que tem que fazer. É ciente do serviço que lhe compete. Deus é ciente de tudo que ele tem para dar conta. E ele também é o pai devotadíssimo, desveladíssimo, que significa aquele que é cheio de amor para com seus filhos. Então são duas qualidades que se unem na mesma identidade, Deus. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. Ele não esquece ninguém. E cada trabalho nosso realizado, a nossa conversa é com Deus. É Ele quem valoriza o nosso trabalho, a forma como fizemos. Então, toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência. Mas todo o valor de tempo interessa a personalidade interna. Porque a compensação exterior, fosse o dinheiro, fosse o posto, a colocação, o título, tudo isto afeta a personalidade que está na experiência da vida. Nós somos envolvidos por isso, o valor do salário, a sala que ocupamos para realizar nosso trabalho, o outro não tem sala, aquele um tem sala com plaquinha na porta. Enfim, isso é uma valorização material e isso mexe sim, afeta a personalidade das pessoas. Mas o valor de tempo interessa a personalidade interna, como cada um está usando o seu tempo, que proveito está tirando. Isto é para o espírito, é foro íntimo, o que é que cada um prioriza como necessidade, como trabalho a ser realizado. Aquela que permanecerá sempre em nossos círculos da vida, a personalidade interna. Então alguém que aprenda, uma criança que aprenda hoje o valor do tempo, ocupar o seu tempo também com coisas úteis, não só o dia passar nas brincadeiras, nos celulares, nos aparelhos eletroeletrônicos, descompromissados, mas que ela vá aprendendo dentro do próprio lar as suas tarefinhas do lar para ajudar este ou aquele. Isto que está sendo trabalhado com ela e que ela vai crescer e vai levar consigo, aproveitar esse tempo, ter um tempinho livre, vai fazer isso, ter um tempinho livre, aprende a fazer aquilo. Essa ocupação do tempo, esse espírito vai levar para sempre. Essa forma de viver, esse espírito vai levar para sempre. Aquilo que foi material, que foi arrecadado pelo trabalho, acaba. Mas esta forma de trabalhar, de agir, de fazer, de compreender, esta vai ser levada para sempre. Por isso que ela diz, André Luiz, permanecerá sempre em nossos círculos da vida, encarnados ou desencarnados. Em qual círculo eu estou agora? No encarnado. Como espírito, se eu já recebi essas informações, já me disciplinei desta forma num passado, hoje, como espírito, e ainda recebendo um reforço na infância, eu estou ciente de ocupar melhor o meu tempo, de fazer alguma coisa mais útil, de propiciar um aprendizado, uma ajuda, de alguma forma dar conta desse tempo. Mas se eu não trouxe isso e não aprendi agora, eu vou estar na ociosidade. A ociosidade para nós é muito ruim. Ela leva mesmo a distúrbios. E aqui ela diz da questão de levarmos, seja para encarnados ou desencarnados, nessa marcha para a glória de Deus, que é a ascendência do espírito. É poder esse espírito chegar a um ponto mais alto. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Renunciar ao tempo ocioso. Então, o uso do tempo para aprender, né, para nutrirmos a nossa mente, a nossa inteligência,
Isso nos dá sabedoria. Sim, nos tornamos criaturas cheias de saber. Mas, para nos tornarmos sábios verdadeiramente, aplicando esse saber na nossa vida, nós precisamos então ajeitar o nosso tempo a fim de sermos úteis. O que gasta tempo em aprender dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então é possível fazermos melhor. André Luiz então diz ali, ele relata, minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Ele estava emocionado e a mãe ensinando tantas coisas a ele. Tomei-a nos braços, acariciando-me. Qual menino que adormece porque ela o abraçou, porque ele a abraçou e ali ficaram aconchegados? Qual menino que adormece após a lição? Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Ele teve este sonho, foi um sonho de um desdobramento bem real, então ele lembrava tudo com nitidez, com perfeição. Por conta disso, ele diz que como um menino que após a lição, porque às vezes a criança, ela está fazendo a tarefa, está escrevendo, prestando atenção, fazendo tudo, daqui a pouco ela debruça em cima do caderno e dorme, né? Eles, como um menino que estava fazendo a tarefa, a lição, perdia a consciência de mim mesmo. Quando acordou, ele estava nas câmaras de retificação, experimentando então uma sensação de alegria, uma grande sensação de alegria. E às vezes, no nosso despertar, do nosso sono físico, quantas vezes a pessoa acorda sorrindo, rindo, feliz, alegre, levanta com alegria no coração, ela até não lembra o que sonhou muitas vezes. Quando lembra e é um sonho bom, como este, mais razão para alegria. Mas às vezes a pessoa não lembra o que sonhou, mas acorda nutrida de esperança, acorda com boas ideias na cabeça. Isso tudo ela recebeu durante o sonho. Com um ente querido, com um espírito amigo, com o seu anjo de guarda, não importa, mas ela foi orientada, ela foi ajudada, e se ela não se lembra, ela guardou a sensação. Se ela puder se lembrar, ela guarda a lição com mais nitidez. E assim André Luiz fecha esse capítulo 36, porque ele desperta no apartamento em que ele estava dormindo, nas câmaras de retificação. Vamos ainda, Brígida, Sandra, Dani, boa noite, sejam bem-vindas, para que a gente possa refletir sobre tudo isso junto. E passando para o capítulo 37, tem como título A Preleção da Ministra. Lembram-se, André Luiz queria muito conhecer a ministra veneranda, que todos falavam muito bem dela. Era assim a personalidade máxima ali do local. Era a pessoa com mais responsabilidades, a de maior conhecimento, e tinha aqueles salões que ela construiu para realizar grupos de estudo, palestras. E André Luiz queria muito conhecer os salões funcionando e assistir a ministra veneranda numa dessas suas falas. Então, no dia seguinte, porque ele tinha descansado, tinha passado aquela noite dormindo, no dia seguinte, ele disse que grande era o interesse dele, porque ele tinha sido alertado que no dia seguinte ia haver, no entardecer, depois das 6 horas, que era a prece coletiva, ela faria palestra. Então ele acordou entusiasmado em ir conhecer, em ir à conferência da ministra veneranda. Mas ele também tinha ciência que ele precisava de permissão para ir. Então ele foi até Tobias, que era o chefe daquele local da regeneração, das câmaras de retificação no Ministério da Regeneração. Quem era o responsável pelas câmaras de retificação era Tobias. E ele vai pedir se ele pode se ausentar dali após o dia de tarefa para assistir a ministra veneranda. Tobias então
dirige André Luiz dizendo, essas aulas, então vejam bem, Veneranda fazia cursos, ela dava cursos para as pessoas ali, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Esse é um recado e uma seleção no mundo espiritual que a gente também deveria colocar em prática nos nossos grupos de estudo. Só vão participar os verdadeiramente interessados. E ele explica porque, nós vamos ver depois, porque ele justifica ali, os instrutores aqui não podem perder tempo. Quando uma pessoa não interessada vai porque não tinha outra opção, vai porque alguém convidou e de repente ela entra ali de gaiato no meio de um curso e se empolga muitas vezes e começa a dar os seus palpites, ela atrapalha. Há uma programação daqueles instrutores, como de todos aqueles que se dispõem a fazer alguma coisa desse jeito, uma aula, um professor que vai fazer uma aula, ele programou, ele organizou, ele viu o material didático, ele já se preparou para aquilo e de repente há entraves porque aquele aluno inventam alguma coisa e dificultam e o professor perde tempo, um tempo precioso que estava programado em ser utilizado. Assim, esse aqui só vão assistir às aulas aqueles que estiverem verdadeiramente interessados, porque os instrutores não têm tempo a perder. Fica você desse modo, já que ele estava tão interessado em ir, autorizado a comparecer com os ouvintes. Olha onde é que ele encaixa André Luiz, ouvinte. Ele vai lá como ouvinte, ele não está matriculado no curso. Ele vai para assistir uma aula e não tem nem direito de palpitar na aula. Ele vai ficar quietinho, num cantinho, assistindo. Então vai comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados pelo Ministério da Regeneração e do Auxílio. Então, nesses dois ministérios, que são os mais próximos da crosta terrena, e que imediatamente recebem as pessoas, né, desencarnadas, muitos poderiam, que estivessem interessados em ouvir alguma coisa, iriam como ouvintes, fossem eles servidores dos ministérios ou abrigados. Então, mesmo aqueles abrigados que estavam ali sendo socorridos, se manifestassem desejo de aprender, teriam o direito de assistir a uma aula como ouvinte. E disse ele a André Luiz, desejo-lhe excelente proveito. Mesmo como ouvinte, ficando quietinho, que você possa ouvir coisas boas e aproveitar. Foi esse o desejo de Tobias para André Luiz. André Luiz, então, transcorreu aquele dia de serviço ativo, esperando, claro, na expectativa de logo mais à noite ir participar desse curso. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Então lá estava André Luiz, fortalecido pela ajuda da mãe, e agora ainda em expectativa para participar da aula da ministra Veneranda e aprender um pouco mais. Então, rogo ao despertar aquele esclarecimento sobre os bônus horas, me despertaram. Quer dizer, logo quando ele acordou, tudo aquilo que ele ouviu sobre bônus horas, a importância, o valor, aquilo simplesmente despertou na mente de André Luiz muitas interrogações, como nós temos. Mas como é que funciona? Como é que vai ficar? Quanto vale? Onde fica para que eu uso isto? E ali, ele durante o dia, ele estava pensando aquilo que a mãe explicou. E as interrogações surgiam. Quer dizer, como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus, aquela que dizia respeito
a questão vinculada a Deus, que nós vimos que tinha o valor do trabalho material, vamos dizer, o estabelecido. Mas o crédito que Deus dava à atitude, como poderia estar esse valor, essa compensação? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo, quer dizer, Deus é que dava a questão do bônus hora, contando um dia de trabalho, se fosse um trabalho muito difícil, como 2, 3, não era um administrador ali do setor ou aqui na terra quem marca o tempo de serviço do trabalhador. E ali ele questionou a Tobias, né? E Tobias então esclarecer a inteligência de André Luiz, que estava faminta de luz, né? A Tânia está nos questionando a respeito desses cursos, mas isso aí pela frente nós vamos ver também, Tânia, quando aparecer a sala de aula, o salão, a explanação. Mas está ali que alguns espíritas costumam dizer que é possível o encarnado participar de cursos no plano espiritual. Isso procede? Vamos só lembrar uma cena aqui do nosso lar mesmo. Lembra-se quando eles estavam aguardando a caravana e André Luiz foi até o grande portão e viu 2 seres enormes com os fios brilhando e ele achou que eram fantasmas e ele voltou correndo? Narcisa explicou a André Luiz naquele momento que eram 2 encarnados, espíritos encarnados, pessoas encarnadas, mas espíritos tão valorosos, criaturas tão importantes, por terem um grau de evolução, que podiam, enquanto seus corpos físicos dormiam, prestar serviço ali. E estavam ali prestando serviço. Então, tanto pode prestar serviço, ajudar no socorro, como pode também ir ao mundo espiritual, se preparar para uma tarefa. Vai ter uma aula, vai ter uma ajuda para realizar uma tarefa. Vamos lembrar Chico Xavier, quando foi escrever a obra Nosso Lar. Ele foi tirado do corpo, levado ao nosso lar para visualizar, conhecer aquelas estruturas. Ele ficou muito intrigado com aeróbos e poder dificultar menos a transcrição que André Luiz faria dos locais. Para ele poder registrar, ele foi gravar a imagem, ele foi visualizar. Então ele teve uma aula de funcionamento de Nosso Lar para poder então se prestar ao serviço. Quer dizer, é possível. Não é tão fácil como as pessoas acham que vão, que vêm, que ajudam, que fazem e acontecem. Não é tão simples, até porque não temos todo esse crédito, né? Toda essa maturidade espiritual, toda essa evolução para proceder assim. Não temos. Mas é possível, sim, em uma ou outra ocasião, não com tanta frequência, porque precisaríamos ter um grau evolutivo bastante adiantado e uma facilidade grande de desprendimento para podermos ter esse contato tão direto assim. Mas é possível participar. Então, André Luiz, Tobias explica André Luiz a respeito dessa questão do valor do bônus hora no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Aos administradores em geral, dizia ele, independe a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalho. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Quer dizer, nós temos contagem de tempo de trabalho, valoração do tempo de trabalho, do tipo de trabalho também executado, da qualidade do trabalho que fizemos, mediante alguns parâmetros terrenos dos administradores. Em geral, as pessoas que lidam numa administração estabelecem esses valores. Mas no trabalho, aquilo que diga respeito ao trabalho
nas causas divinas, só as forças divinas podem determinar com exatidão. Nenhum dos espíritos ali poderia determinar esses valores exatos para André Luiz. Há servidores, e aqui é um recado muito importante, viu, gente? Que nós precisamos ter atenção nesse parágrafo. Há servidores que depois de 40 anos de atividades especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, saem da vida com a mesma ignorância da idade infantil. Então, o que ele está dizendo? Que ali mesmo no mundo espiritual, haviam trabalhadores que poderiam ficar 40 anos numa atividade especial, num tipo de socorro, num trabalho qualquer. E ao deixar esse trabalho, foi algo árido, técnico, vamos dizer, materialmente falando, perfeito, executaram com precisão, mas não se envolveram, não se deram no trabalho, não se envolveram. Então eles deixam aquilo com a mesma incipiência da primeira hora, do jeito que entraram, ficaram 40 anos trabalhando e saindo. É isso que nós já dissemos, que às vezes as pessoas, era um amigo nosso que comentava assim, né? Dizia, não adianta ficar 40 anos no centro espírita mexendo no caldeirão de sopa. Claro que essa sopa vai lá matar a fome de um, de outro, vai ajudar. Mas que proveito a pessoa que está trabalhando tirou para si? Ela acha que está fazendo muito, ela não fez nada. Porque do jeito que ela começou no primeiro dia, ela está terminando 40 anos depois. Sem ter aprendido mais nada, sem ter se envolvido espiritualmente na ação. Tornou-se uma ação mecânica, que ela ia lá, realizava naquele horário, naquele dia, apenas aquele trabalho e voltava para casa achando que fez muita coisa. Serviu materialmente a outras pessoas, não serviu a si mesmo e nem espiritualmente às outras pessoas, porque não colocou o sazon verdadeiro, que é o amor, naquilo que estava fazendo. Ela foi simplesmente um profissional da cozinha, sem se envolver, sem colocar de si mesmo qualquer ingrediente a mais naquilo que ela estava produzindo. Então ela diz que no mundo espiritual também acontece assim. Trabalhadores, Tobias diz André Luiz, né, ficam 40 anos. E ele compara como encarnados, dizendo, assim como existem homens, significa os encarnados, que atingindo 100 anos de existência, 100 anos de vida terrena, saem da vida terrena com a mesma ignorância de idade infantil. Não aprenderam nada. Continuam os mesmos, passaram 100 anos na face da terra e vão deixar a terra do mesmo jeitinho que aqui chegaram. Porque não aproveitaram, não se espiritualizaram, não aproveitaram para si mesmo. Não mudaram nada. E continuam nessa idade infantil, a mesma ignorância da idade infantil. Continuou do mesmo jeito. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, falando da mãe de André Luiz, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Os bons transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. As pessoas boas, suas horas rendem em benefício de outras pessoas. É celeiro de bênçãos do eterno. Os maus, as suas horas, né, se transformam em látigos de tormento e remorsos, como se fossem entes malditos. Tormentos para os outros, remorsos para ele ao desencarnar. Quer dizer, uma vida que... E o tempo foi o mesmo. Um aproveitou em celeiro de bênçãos, ajudando. O outro se tornou chicote, o látigo mesmo, o chicote do tormento e do remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta conta com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou
segundo as suas obras. Este é o bônus hora de Deus. Cada filho acerta a conta com o Pai Celeste, né, conforme o emprego da oportunidade. Ganhamos uma oportunidade reencarnatória. O que é que estamos fazendo com a oportunidade? Ganhamos uma oportunidade de servir, de produzir. O que é que estamos fazendo da nossa vida? Ou ganha segundo as suas obras. A cada qual conforme as suas obras. É assim que está no Evangelho e é o que Tobias então relembra aqui. Bem, meus amigos, temos que parar, né? Ainda não chegamos lá na veneranda, mas temos que parar agora pelo nosso horário. A Flávia que está adorando esse estudo de hoje, para pensarmos e repensarmos, é verdade. Todos nós, que valor nós estamos dando ao tempo que Deus nos deu, que nós não sabemos quanto mais. Nós temos só o agora. Não sabemos do nosso amanhã, não sabemos quanto mais. Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso tempo, em que estamos empregando? Nós temos o direito a nossos momentos de relax, ao nosso momento de diversão, de leveza, mas temos a obrigatoriedade e até encontrando prazer em servir, em ajudar, em aprender, em fazer o melhor. E todos nós podemos, de alguma forma, produzir, ser esse celeiro de bênçãos que está sendo falado aqui na lição. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, e queremos encerrar com a reflexão daquele poema de Cora Coralina, Não sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, a luz se faça nas consciências, o amor possa nascer nos corações, e dessa forma nós vamos amadurecendo e fazendo escolhas mais felizes para o nosso próprio caminhar. Que a paz esteja com todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui e esperamos que com menos turbulência no início das nossas reflexões. Muita paz, gente, boa noite, fiquem com Deus.